Olá, pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui, ó, 30 minutos e um café. Hoje, 30 minutos e um café está inaugurando uma série com os pesquisadores formados pela FEUDUC, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras aqui de Caxias, localizada no São Bento, né? Então, essa série de podcast, ela faz parte do projeto Ponto de Cultura Casa do Administrador, que é uma realização minha, Alexandre Marques, junto com o laboratório Urbanos Lab, laboratório de mídias, né, e outras coisas mais, com várias inserções na internet, várias programações, várias novidades, e patrocinado pela Secretaria de Cultura, aliás, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. A gente sempre traz pessoas interessantes, né? Então, todo mundo é interessante, mas tem algumas pessoas que são mais interessantes do que as outras pelas histórias de sua vida, né? E a gente agradece a Ângela Borges por ter disponibilizado o tempo e vir conversar com a gente. Ângela Borges tem uma coisa interessante, né? Ela vai se apresentar, mas ela é moradora de ex-moradora, né? Da cidade de Belford Roxo, aqui na Baixada Fluminense. Nasceu aqui nos anos 80, quando a região era uma das mais violentas aqui do Brasil, né? Uma das mais violentas do mundo, na verdade, na época, né? Mas ela hoje não vem como moradora de Belfort Roxo, ela vem como pesquisadora. Bom dia, pode se apresentar. É contigo agora, vai. Bom dia, Alexandre, tudo bom? Bom, eu sou Ângela Borges, né? Como você mesmo falou, eu nasci em Belford Roxo, né? Vivi a minha vida toda em Belford Roxo e Caxias, né? Que eram os meus. Na verdade, eu nasci em Caxias e fui registrada em Belford Roxo. E então a minha vida inteira foi aqui, né? A minha infância toda, a minha adolescência toda, onde eu estudei, as escolas que eu estudei eram aqui, né? Porque eu estudei no Antigo Líbano, que ainda existe, né? O Centro Educacional Líbano Brasileiro, que é uma das escolas tradicionais particulares de Belford Roxo. Depois, no ensino médio, fui estudar em Caxias. E depois fui para a faculdade também em Caxias, né? Porque eu estudei na FEUDUC. Hoje, né, eu sou professora de história, trabalhei muitos anos na área de arqueologia, né, porque eu também fui lá da UFRJ, né, como pesquisadora. Sou guia de turismo, né, formado pela Escola Técnica, pelo Cefet. Sou pós-graduada, né, tenho especialização em História da Arte lá, na Faculdade São Bento, e do Rio de Janeiro. Enfim, fiz faculdade de História na FEUDUC e hoje eu trabalho com projetos culturais, com editais de cultura, né? Trabalho concorrendo a editais de cultura no estado, no município do Rio, em outros estados também, né? Em outras instituições. Então hoje eu trabalho como produtora cultural, com turismo pedagógico, enfim, tem várias. Parece uma centopeia, né? Acabou o Como diz meu podcast, já sobrinho. apresentou a vida dela toda aqui. Vai perguntar mais o quê? Mas eu queria fazer uma pergunta, que a gente faz para todo mundo que senta aqui, né? Você diz que morou em Belford Roxo, nasceu nos anos 80. Como era viver em Belford Roxo nos anos 80 e 90? E assim, qual bairro você morava mesmo? Eu Era morava ali no perto do lote 15, no Parque dos Ferreiras, Parque né? dos Rua Ferreiros. Como é que... Évora. Rua Évora. Como é que era viver em Belford Roxo, anos 80, que né, ainda é uma época que Belford Roxo pertencia a Nova Iguaçu. Como é que era viver nesse lugar? Quais eram as suas visões de mundo, enfim. O que você fazia nessa época? Então, eu sou fruto de duas famílias, né? Eu nasci em uma família, mas fui adotada por outra família. Então, eu cresci ali naquele bairro, era gostoso, a gente só tinha aquela ideia de mundo ali, né, de morar naquele espaço. Eu lembro que tinha muita violência na época.
Inclusive, um dos meus irmãos foram vítimas de violência ali. Na época de carnaval, se morria muita gente ali, né? Todo ano tinha isso. E passava muita minha infância ali, as férias eram ali, ou então ia para Xerém, Caxias, né? No terceiro distrito de Caxias. Terceiro em quarto. Isso. Xerém já é quarto. E então, assim, as minhas férias eram ali, tudo era ali, e assim, era gostoso, era tranquilo. Eu lembro que a gente brincava muito na rua, tinha liberdade, coisas que hoje não tem mais, né? Brincava-se na rua, meu pai tinha uma barraca, e a nossa vida era aquilo ali, não tinha muito para onde ir, a gente não tinha o hábito de viajar igual hoje se tem, né? As famílias. Então, a minha infância toda foi ali, ou Xerém, na casa dos meus avós. Então, quando chegava as férias, ou a gente ficava ali, ou ia para casa dos avós. Gente, são 3 famílias, então. Uma família, você falou que tem 2 famílias. É. E agora também os avós, que são da mesma família, mas em outro lugar. Como era ser filha de 2 famílias? E as duas moravam na mesma rua? Como é que era o esquema? Como é que... Então, quando eu nasci, eu sou fruto. A minha mãe biológica, ela já tinha 8 filhos, que ela era casada. O pessoal gosta de namorar, hein? Ela tinha 8 filhos. E aí, ela ficou viúva do primeiro marido e conheceu o meu pai, né? Dona Odete e seu Nelson. Seu Nelson já tinha filhos também. Meu pai acho que tinha 5 filhos. Eita, 8 e 5, 12. 12 filhos. E aí, quando ele conheceu minha mãe já estava grávida. E aí, ele se apaixonou, registrou, né, a filha que ela tinha, e teve mais 2. Então, Gente, 15 filhos. são 15. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? 16 filhos. Porque tinha os filhos dele com a primeira esposa, então morava todo mundo junto, eu era a caçula. Isso é uma família. Isso é uma família. Então eu nasci aí, nesse contexto. E quando eu nasci, minha mãe trabalhava muito, meu pai trabalhava muito, então não tinham como ficar comigo. Então eu ficava sendo criada pelos outros filhos, né? Ficava o dia todo com eles. E aí foi quando a minha mãe, que é de criação, foi morar em frente à casa da minha mãe biológica. E aí ela me batizou. Essa senhora, que era muito amiga da minha mãe, me batizou. Mas E qual é o nome? O nome Dona da sua Nadir. mãe e o nome da sua mãe mesmo? Nome da minha mãe biológica, Dona Odete. Nome da minha mãe de da criação. primeira família, Odete. Nome da minha mãe de criação é Dona Nadir. Dona Nadir, seu José. Aí então a família morava em frente. Imagina, hein? E aí eles se tornaram amigos. E aí a minha mãe de criação, né, a Dona Nadir, me via na mão das crianças. Minha mãe dizia até que eu era tão pequenininha, era recém-nascida e já tinha piolho. E ela achava aquilo cúmulo, porque eu era muito bonitinha e tinha piolho, que era muito comum, né? Naquela época, um passava para o outro, assim, com muita facilidade. E aí ficava na casa dela o dia todo. Ela me pedia a minha mãe, Dona Odete, para que eu ficasse na casa dela durante o dia, porque ela já não tinha mais crianças pequenas. E nessa de fica um dia, fica 2 dias, fica 3 dias, eu fui ficando e fiquei a vida inteira. Né? Cresci lá. Não sou filha de papel passado, eles não me registraram. Eu sou registrada no nome da minha mãe e do meu pai, da Dona Odete, do seu Nelson, que são os meus pais biológicos. Mas eu não vivi com eles, né? Eu cresci sendo cuidada por outra família. E como é que foi essa vida de estudo? Assim, tinha muita dificuldade de estudo nessa época, né? A qualidade das escolas, enfim. Como é que foi essa sua vida de estudo nessa fase até você entrar na vida universitária? Como é que foi essa transição? Então, na família que eu fui criada, né? Eu não gosto de falar adotada porque eu tive contato com as 2 famílias. Então, eu não fui adotada, né? Porque eu sabia quem era minha mãe e onde a minha mãe morava. Mas na família que eu fui criada, né, com a Dona Nadir e com o seu José, eles tinham um princípio que era educação. O meu pai valorizava muito isso. Acho que é porque ele não teve.
Então, ele valorizava muito isso. É, E aí, minhas irmãs estudaram, meu pai fez muita questão que eles estudassem, né? Ele teve 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas, e todo mundo estudou. Os meninos estudaram, as meninas estudaram, e eu estudei, porque assim, eu fazia parte daquele núcleo familiar. Então eu tinha que seguir tudo que eles faziam. Então, eu estudei em colégio particular, né? Desde a minha infância, coisa que os meus outros irmãos não tiveram, eu tive, Seus outros né? irmãos da outra Da família. minha família biológica, né? Então eu tive mais atenção, né? Porque a minha mãe tinha um outro ritmo de vida. Não tinha uma vida tão sofrida quanto a minha família biológica teve. Então eu estudei em colégio particular, né, na minha infância. Tive uma infância muito boa, familiar. É, Depois, quando eu cresci, eu tive problemas na escola e tal, na adolescência, mas depois fiz uma parte dos meus estudos em colégio público, mas porque minha irmã já tinha passado num concurso público, e aí eu fui estudar no mesmo colégio que ela. Mas depois eu voltei para a escola particular, né? Eu lembro que nos meus 18 anos, 17, 18 anos, eu já estudava, eu fiz o meu ensino médio em colégio particular, no lote 15, num colégio chamado Almeida Barros, que era um colégio que tinha sido inaugurado, e na época era a maior sensação, e aí eu fui estudar nesse colégio particular. E a minha irmã já tinha estudado na Felduc, né? Minha irmã tinha feito o ensino médio na Felduc. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu trabalhava em fábrica de sapato, porque eu já trabalhava, né? E aí eu fui e fiz o vestibular para a Felduc. Era uma faculdade perto, minha família já conhecia, a minha irmã já tinha estudado lá, era prático, né? Na minha época a gente tinha muito essa coisa de vestibular, de universidade pública. Pelo menos a minha família não, sempre foi aquela família de pagar, estudar, né? A gente não tinha esse pensamento de universidade pública. Então, se eu fosse para a faculdade, eu ia ter que pagar a faculdade. Então, eu fiz o vestibular da Felduc, passei e fui fazer faculdade de História. História. Fui fazer História, porque desde a minha 6ª série... Gente, é incrível isso. É uma das maiores certezas da minha vida. Eu sempre soube que eu ia fazer História, porque eu adorava História no colégio. Sempre gostei, desde pequeno. Então, se algum dia eu tivesse que fazer alguma faculdade, ia ser de História. E tinha que ser professora, porque a minha irmã era professora. Então, era a profissão que eu mais tinha relação em casa, né? Foi a vida inteira indo para a escola com a minha irmã, que é a Leni Elson. Então, a minha irmã, eu ia para a escola com a minha irmã e voltava da escola com a minha irmã. A minha irmã foi minha professora, minha irmã me alfabetizou. Falo com ela que ela fala, nossa, sua letra é mais bonita que a minha. Como é que pode, se foi ela que me ensinou a escrever? Ela fala isso, né? Mas foi a minha vida toda, então eu tive contato com o magistério, eu tive contato com a educação desde a minha infância, por causa da minha irmã de criação, né? Então eu tinha que ser professora. E aí você entra na Felduc com 2 famílias, uma que se dedicou um pouco mais aos estudos e outra nem tanto, por conta, provavelmente, das circunstâncias da vida. Mas, assim, História, já explicou por quê, né? Porque desde o 6º ano era apaixonado pela História. Mas tinha enfim. aquela parada de fugir também da matemática, que eu tinha vários problemas com a matemática. E tem até hoje, não? Não, hoje eu tô melhorzinha, assim. Mas, assim, a matemática, ela me perseguia. Eu lembro que eu ficava todo ano de recuperação em matemática e era um sofrimento para minha irmã. Tinha um professor lá no Líbano, um professor chamado Amaral, nunca vou esquecer. Amaral causou traumas, Amaral. Tá fazendo análise eu por causa sentava na disso, frente Amaral. dele, o cara falava quanto era 1 mais 1, eu não conseguia responder. Eu acho que eu queria... Amaral causou traumas. Foi horrível, né, era horrível. incuráveis. Era horrível. Mas, assim, na Felduc, o que mais te impactou? Assim, você estudou na Felduc quanto tempo?
que te impactou na Felduc? Porque a Felduc, eu fui professor, né, da Felduc também. É uma faculdade que não tinha tantos atrativos, assim, né? Comparado às outras faculdades particulares da época e às universidades públicas. O que mais te impactou em termos de conhecimento, relações, visão de mundo na Felduc? Então, eu não tinha essa noção de faculdade, né? Eu sabia que eu precisava fazer faculdade, porque era importante para minha formação. E a minha família toda tinha faculdade, né? Todo mundo era formado e eu tinha que me formar. Então, eu fui para a faculdade. Eu não sabia bem o que que era uma faculdade. E aí, no primeiro período, foi um impacto. Eu gostava muito da Felduc porque eu me sentia confortável. Eu me sentia confortável porque estava dentro do meu território, dentro do que eu já estava acostumada, sabe? Então, eu me sentia confortável e segura ali para fazer faculdade, do que pegar um trem e ir lá para o Rio, para um lugar que eu não conhecia, que eu não sabia andar, e aquilo me deixava muito insegura. Então, a faculdade, a Felduc, ela era um conforto para mim naquele território. Então, mas quando eu entrei na faculdade, eu vi que era muito mais, né? Que existiam ali muitas possibilidades. É... E realmente foi isso, né? Porque na segunda, eu entrei na Felduc para ser professora, só queria ser professora, e eu saí muito mais do que eu imaginava, assim. Eu saí com uma visão de mundo maior, eu saí com maiores expectativas de vida, eu aprendi a lidar com as pessoas, eu saí com uma outra visão de mundo, porque ali na Felduc, apesar de eu estar num território que me deixava confortável, tinham pessoas de vários lugares diferentes, que pensavam diferente, professores. Tinha professor que tinha estudado a vida toda na Felduc, tinha professor que era da UF, tinha professor que era da Unirio, tinha professor que tinha doutorado, que tinha mestrado, professor que fazia atividades culturais tinha samba na faculdade, tinha arqueologia, que era uma coisa que eu nem imaginava que existia. Eu tinha uma disciplina chamada arqueologia. Então, assim, abriu um leque de possibilidades. E eu fiquei, assim, meio impactada naquele momento. Porque eu falei assim, será que eu quero mesmo ser professora de história? Ou eu posso fazer outras coisas? Mas tem algum momento assim, que você fala assim, ó, esse momento aqui é aqui que eu tenho que estar, é aqui que eu vou encaminhar. Assim, você ficou lá quantos anos? 4 anos. 4 anos como aluna, né? Qual foi o momento assim que fala assim, agora sim, esse foi o grande lance? O grande lance, assim, o quê? Da faculdade? É. Que você falou, "Pô, é aqui que eu acho que é meu lugar mesmo." Então, a gente tinha uma disciplina que era muito legal, que era estudar os bairros da cidade. E eu não sabia nada do lugar que eu morava, né? Do território. E aí eu comecei a conhecer mais a minha história. A história daquele lugar que eu achava que era só um lugar normal, que eu me sentia confortável e que aquele lugar ele era muito importante na história do Brasil. Eu comecei a me enxergar como parte da história. Porque na nossa época a gente estudava história assim, né? Dom Pedro II, Dom João VI. A gente não sabia que a gente fazia parte da história. E na Felduc, a gente aprendeu que a gente é parte da história, né? Que a gente é a engrenagem da história, é a gente que faz a história, somos nós, pessoas comuns. Mas o que te interessa nessa E história? aí isso me encantou, porque eu já gostava muito de história. E aí quando eu vi que, pô, eu era parte daquilo, eu era parte daquela história, eu consegui enxergar isso. Eu achei o máximo, assim. E assim, falar que a história do ouro no Brasil, que para mim era uma coisa que tinha acontecido muito distante de mim, tinha passado por aquele território que eu vivia a vida inteira ali.
Então, isso traz uma Foi fazer as conexões. E aí, e tal. isso traz uma coisa assim, uma coisa de pertencimento, de que eu sou importante. Eu sou importante, Mas na abertura eu sabe? falei, ó, tem pessoas que têm história e tem as histórias que são de vida que são. E eu achava aquilo Né? o máximo, sabe? Achava o máximo, assim, contar para as pessoas que a gente era importante. E aí, quando eu dava aula, eu acho que foi o grande diferencial como professora, sabe? Porque tem muito professor na sala de aula que só conta a história. E a gente não, a gente que teve aula na Felduc, a gente aprendeu a mostrar para o aluno que ele é parte da história. E isso deixa tudo muito mais empolgante. É. Você falar que, pô, onde eu moro, os tropeiros passavam por aqui, sabe? Aqui passava ouro. Não tem aquela história dos Santos do Pauoco? Isso aconteceu aqui perto da gente. Sabe? Os navios flutuavam aqui, ó, as faluas passavam pelos rios. Esse rio, esse valão aí que você acha que é poluído, ele já foi navegável, os navios passavam aqui. Então, isso era muito empolgante. Para uma pessoa que está entrando na faculdade e descobrir isso tudo, era o máximo. E como é que foi essa transição de entrei para me tornar professora, que eu quero ser professora, que minha irmã foi professora, e eu quero. E aí tem uma trajetória. Como é que foi essa trajetória para se tornar uma pesquisadora? Então, aí, Né? aí não. Porque a Felduc, eu fui professor da Felduc, lá não se formava pesquisadores, lá era uma faculdade de licenciatura. Eles formavam professores. E alguns, por vários motivos, se tornaram também pesquisadores. Como é que foi essa transição para você e quais lugares essas pesquisas te levaram, assim, em termos de produção, enfim? Então, aí entra essa conexão da Felduc com os professores que eram de outras instituições, né? Que davam aula na Felduc. Porque eu lembro que a gente tinha uma disciplina chamada Arqueologia Brasileira que não tinha em outras faculdades do Rio de Janeiro. Só tinha na Felduc. E eu fui descobrir isso depois que eu estava lá na Felduc, né? No segundo período eu descobri que eu tinha Arqueologia Brasileira, que era uma disciplina que não tinha em outras faculdades. Não tinha nem faculdade na época de arqueologia, né? Acho que já tinham acabado na década de 90 com a faculdade de arqueologia. Só tinha um mestrado de arqueologia em antropologia lá na UFRJ. E aí eu entrei e eu achava aquilo o máximo, estudar as pessoas que habitavam aquele território ali há 12 mil anos, 25 mil anos, quando não existia nada. Porque a gente estuda os portugueses, né? Mas a gente não sabia nada, assim. E aí essa professora, ela começou a dar aula pra gente, e aí eu descobri um novo universo. E aí eu lembro que eu trabalhava numa fábrica de sapato, ganhava, assim, muito pouco. Mal dava para pagar a faculdade. E aí eu fui, ela deu oportunidade, abriu umas vagas na UFRJ para o setor de antropologia para a gente fazer lá um estágio 2 vezes por semana. E aí a gente ia para lá, aí eu fui para a UFRJ para trabalhar triando material arqueológico. Mas eu fui para a UFRJ achando que eu ia assim estudar as múmias do Egito, né? Porque eu achei Indiana Jones da Baixada. Tipo assim, caraca, arqueologia, não tinha nem Qual é o nome daquele outro da múmia? Tem o Indiana Jones e tem o outro. A tumba do Imperador Dragão, essa trilogia. Não, tem o Indiana Jones, mas tem um outro também. A múmia, como é que é o nome? Brandon Fraser, né? Não, isso não é da minha época, não, Alexandre. Ah, é? Nessa época não, tá bom. Minha época já é Indiana Jones. Não, Indiana Jones foi o primeiro, que a múmia veio depois, né? É. Então, tá vendo como é que é a sua época, viu? Não, calma. E aí, quando você fala de arqueologia, eu sempre brinco, né? E assim, o pessoal catando pedrinha, coisas do passado, porque, né? Qual o sentido dessas coisas? Aí você vai fazer arqueologia. Aí eu fui fazer estágio no Museu Nacional com essa minha ainda professora. na Felduc? Na Felduc, eu fazia história. Você buscou duas formações. Aí eu fui fazer eu fazia história na Felduc e às terças e quintas eu ia para a UFRJ lá na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, para fazer estágio no setor de antropologia, no departamento de antropologia. Então, assim, aí eu comecei a ter contato. Que é um dos melhores do mundo, né? Que é um dos melhores, é. E aí eu comecei a ter contato com um pessoal lá da UFRJ, né? Que tinha outro pensamento
que era um pouco diferente. Um pouco não, era bem diferente do pensamento do pessoal da Felduc. E aí eu tinha contato com o pessoal da Felduc e tinha o contato com o pessoal da universidade pública. E aí eu acho que foi o boom, assim, porque eu gostava muito da história, mas trabalhar com triando material arqueológico que era encontrado nos sítios arqueológicos. E aí eu comecei a aprender aquilo, e aí eu comecei a ter contato com as tabelas que a gente fazia análise de material arqueológico. Aí tinha uma pessoa que trabalhava só com as cracas, tinha uma que trabalhava com concha, tinha outro que trabalhava com os que a gente chamava de gastrópode, né? Que são os caramujos. Aí Por que não caramujo gastrópodo, né? é porque é nome científico, Alexandre. É. Tá bom. E aí a gente tinha contato com esse monte de gente que era especialista. E aí a gente ia aprendendo. Todo dia a gente aprendia incessantemente. E se alimentava disso. E aí depois a gente foi pro campo para escavar, porque até então os estagiários a gente recebia uma bolsinha do CNPq que era boa, ajudava a gente a pagar passagem, né, do trem, do ônibus. Eu passava o dia na UFRJ e depois pegava o trem e ia para Felduc à noite. E aí eu comecei a me envolver com pesquisa, né? Eu achei que logo que eu entrasse na faculdade eu já ia começar a dar aula, ia para a escola, procurar escola para dar aula, né? Porque naquela época se fazia muito isso, porque a gente precisava ganhar dinheiro para pagar as contas, né? Da faculdade, pagar Xerox. E aí eu comecei a ver que eu não queria sala de aula, porque eu queria mesmo era trabalhar com aquelas pesquisas Ou ali. seja, a Felduc falhou na missão de se tornar uma professora, é isso? Não, eu acho que não. Ah. Eu acho que, na verdade, a Felduc, ela ampliou os meus horizontes. Agora fazendo um bate pronto rapidinho. Eu cheguei ali assim e abri assim, ó. Aliás, isso aconteceu com muitas pessoas ali, né? Vamos fazer um como é que é? Bate pronto. Eu vou te perguntar uma obra que você tenha lido que tenha sido importante em cada período que você falou aqui. Antes de entrar na faculdade, qual é o livro que foi fundamental para a tua formação? Antes de entrar na faculdade, assim, na minha juventude? Um livro só, sem comentar, só pá. A Árvore que Dava Dinheiro, a série Vagalume. Caramba! Eu queria muito trabalhar. A série Vagalume foi a grande incentivadora de leitura dos adolescentes também, né, da nossa época. E na faculdade, qual é a obra que, essa aqui foi a que abriu meus olhos? Na faculdade, eu gostava muito eu lembro que no primeiro período eu fiquei fascinada. Porque no primeiro período a gente aprende teorias, né? Para a gente poder lidar com a faculdade, que vai te dar várias visões de mundo, para que você possa lidar com essas várias visões. Eu lembro que o Roberto da Mata. Qual o livro dele? Relativizando? Relativizando. Então a faculdade, você acha que foi o. E na arqueologia, qual foi o grande. Relativizando. Livro? Na arqueologia. Na arqueologia tem muitos, mas eu lia muito livro de pesquisa, né? Então, assim. Qual mais impactante para a sua formação, para a visão do que é arqueologia, da relação com a academia, enfim? Agora para me lembrar um livro de arqueologia. Não, pode ser fruto de uma pesquisa, né? Não precisa ser um teórico, assim. Pode pesquisa tal. Por causa disso. Okay. Cara, não sei, assim. Porque é muito livro de teoria. A gente lia muito livro de teoria. Então, livro de teoria é quase enciclopédia, assim, para a gente poder ler. Para a gente poder aprender método, né? Metodologia de pesquisa. Então, tem um livro que seja literal, mas é um livro de metodológico. Os livros que a gente lia eram metodológicos, entendeu? Então, assim, a gente lia muito para poder escrever coisas, né? Eu tenho um livro que não é um livro, mas
Arqueologia do Rio de Janeiro, que era uma Arqueologia Histórica do Rio de Janeiro. Eu lembro que eram vários livros, vários autores que escreviam, que Uma coletânea, organizavam, né? isso, que organizavam. E assim, teve uma época da minha vida que eu curtia muito ler sobre história antiga do Rio de Janeiro. E aí, para poder entender a arqueologia histórica, porque teve uma época que eu fiquei muito apaixonada por arqueologia histórica. Eu saí lá do Sambaqui, das aldeias indígenas, né? E comecei a gostar de arqueologia histórica. Então, eu queria saber como é que era o Rio de Janeiro no século XVI. E aí eu lia muito sobre Rio de Janeiro, história do Rio de Janeiro, história do Rio de Janeiro, história do Rio de Janeiro. E dava aula sobre isso. Tinha umas pranchas do Guta que eu achava o máximo, porque mostrava o Rio de Janeiro naquele processo de evolução. Era ilustrativo, mas de acordo com pesquisas históricas e E arqueológicas. que foram, assim, essas pranchas foram muito Eu importantes tenho várias para delas. as aulas de campo, né, que a Felduc fazia no Rio de Janeiro, né? Eu lembro que os professores, quando faziam as aulas de campo no Rio de Janeiro, aí para ilustrar os lugares que eram visitados, mostravam as pranchas. Então, essa a história da arqueologia do Rio de Janeiro, para você, foi É, fundamental, eu então. tenho, eu tenho até hoje hein, esses livros. Agora, Ramstaden também era muito legal, porque eu gostava dessa parada de, de Quando o Hans sai, antropofagia. essa coisa de comer a carne Eu gostava muito de humana. ler os cronistas, sabe? Eu gostava muito de ler os Eu não cronistas. gostava muito, não. Eu gostava, Porque é um porque... olhar estrangeiro de coisa que eles não conheciam. Aí eu tenho uma briga com eles. Mas aí quando, por exemplo, eu ia para o campo escavar e que eu via ali as urnas funerárias, sabe? Aqueles objetos que eles falavam nos textos e a gente encontrava aquele material arqueológico, eu adorava ler os cronistas, porque eles tinham É, contato com essas sociedades nativas, né? Então eu eu achava o tenho, máximo. tenho um pé atrás com eles. Mas assim, então você sai e tal, faz essa trajetória toda. Duas famílias e mais o avô morando, as avós morando em Xerém. Como é que você acha que sua família te olha hoje? Como uma pessoa que fez história, é arqueóloga, escreveu artigos. Esquisita. Aí eles, eles te chamam de esquisita. Não, na verdade, a minha família É, biológica me chama de antiga. antiga, biológica, né? Meu Ah, os apelido, filhos da Dona Odete te chamam os filhos de. da Dona Odete me chamam de antiga. Ah, Porque, como eu falei, né, assim, é, antiga. antiga porque eu acho que eu sempre tive esse ar, assim, de ser mais... De gostar da tradicionalidade, né? E a minha família era muito tradicional, a família que me adotou, né? Que eu fui criada, me tratava como se eu fosse tradicional, então eu era uma pessoa que usava roupa feita em casa, né? Por costureira. Então eu era muito moldada ali. E eu tinha um pensamento assim, né? De criança criada em casa. Então eles me achavam muito esquisita por conta disso. Eles eram criados com mais liberdade, né? Tinha muito monitoramento. E, e por gostar sempre dessa coisa de história, né? Mas aí Então, você está falando lá no passado. Mas é. hoje, como é que. Hoje, hoje, eu sou difícil de me encaixar hoje, por incrível que pareça. Porque, assim, eu não sou parte daquela família biológica, né? Porque eu não fui criada com eles, então nós temos poucas afinidades. Eu tenho afinidades, assim, com as crianças de hoje. Mas com os meus irmãos, a gente tem uma certa dificuldade de se relacionar, porque a gente não foi criado junto, a gente não tem a mesma mentalidade. A gente não tem afinidade de criação, a gente não tem história para contar, compartilhada dentro de uma casa com uma família. E na minha família de criação, né, que eu fui criada, que eu vivi a vida inteira, a gente também tem dificuldades, porque eu também sou um pouco diferente deles, Então, né? não é uma família que te acha antiga e tal, Eu e a família tenho, agora te acha comum. Como é que é isso? apesar de eu ter sido criada nessa família tradicional, né? Mas eu fui para uma universidade, eu fui para uma faculdade de humanas. E isso fez toda a diferença na minha vida, né? Eles são militares, é, então eles têm um teor mais
tradicional no pensamento, né? Mais conservador. A minha família de criação, né? Que eu fui criada. Então, eles são bem conservadores. É uma família conservadora. Mas eu não sou conservadora, porque eu tive uma outra visão quando eu fui para Felduc, quando eu fui para a UFRJ, quando eu li Roberto da Mata, que ele me ensinou a relativizar a minha vida, as pessoas que estão em torno de mim, para que eu pudesse enxergar as pessoas e entender o mundo à minha volta. Coisa que eles não tiveram, porque eles optaram pelo conservadorismo. Então, de repente, se eles tivessem lido Roberto da Mata, a gente poderia ter tido mais afinidade. São perspectivas de vida bem diferentes, É né? verdade. E aí, uma família te vê de uma forma, outra família te vê de outra. E como é que você mesmo se vê agora? Assim, nessa coisa de ser uma professora de história formada pela Felduc, mas tem uma experiência, né, na UFRJ como Museu Nacional, tem uma experiência lá no mosteiro de São Bento, na pessoal da igreja de Monte Serra lá, né? Que também é bem conservadora, né? Eu acho bacana essa formação, quem passa por ali, né? A professora Tânia, que vai vir aqui também, ela fala sobre isso, vai falar, né? Fala, não sei se ela vai falar no dia, de como é que é uma mulher, ela, né? Estudando, mulher do século XXI, estudando no espaço ultraconservador como é o espaço São Bento. E aí, onde é que você se encaixa nessa história hoje? Como que eu me vejo? É, Eu tenho muito orgulho de mim, assim. nota-se, isso. Eu tenho muito orgulho, assim, de ver de onde eu saí, né? Por tudo que eu caminhei, por todos os lugares que eu entrei, que eu saí, por ter aprendido, né? E de ser a pessoa que eu sou hoje, assim. É... Eu acho que eu fui uma pessoa muito privilegiada, sabe? Muito sortuda. Que apesar das dificuldades, de famílias problemáticas, de famílias diferentes, né? De ter entrado na faculdade querendo uma coisa, mas depois ter migrado para outra. Eu acho que em todos esses momentos, é... claro que teve dificuldade, não foi só, né, glória. Mas eu acho que de todos esses momentos, eu consegui absorver coisas que me transformaram no que eu sou hoje. Então, hoje eu sou uma pessoa mais forte. Eu sou uma pessoa que eu consigo lidar bem com as situações. Não é fácil, mas eu consigo ver saídas, eu consigo ver horizontes. E não é qualquer coisa que me derruba, né? Não é qualquer situação. É... E eu acho que isso me fez muito bem. E academicamente, assim, pensando ainda na Felduca, essa trajetória acadêmica, o que você acha que faltou nessa sua trajetória? Que poderia, assim, se eu, né, tivesse mais um tempinho, se eu tivesse outras possibilidades, eu caminharia por aqui. Nesse campo acadêmico, de professora, produção, intelectual, enfim. Então, eu acho que o único ponto que eu poderia ter mudado era assim, eu sempre fui uma pessoa que eu pensava assim, se não der certo, eu faço outra coisa. Sempre foi assim. Se não der certo isso aqui, eu caminho para outro lado. Tanto que eu fiz turismo, eu fiz história, eu fiz arqueologia, eu fiz turismo, eu fiz história da arte sacra. Hoje eu tenho um ateliê de arte. E eu vou assim, eu tive loja de artesanato. E eu acho que eu poderia ter investido, desistir das coisas, no sentido de saber que eu posso fazer outra e que eu vou também conseguir me levantar naquela outra coisa. Vou conseguir me sair bem. É, Então, assim, de ter abandonado algumas coisas, simplesmente porque eu achava que
por exemplo, a arqueologia, eu abandonei, né? Eu abandonei, eu podia ter explorado mais, mas aí eu fui fazer outra coisa. E mas assim, eu não vejo isso como ruim, porque cada etapa me trouxe novas possibilidades, novos aprendizados. Mas, por exemplo, tinha gente na minha época da Felduc que estava ali porque queria fazer um concurso público, Era uma né? coisa bem comum na Felduc, né? As pessoas entravam já pensando onde teria E no concurso meio da para faculdade ser, passava. e Pessoal, para ser professor. Eu lembro que é, em alguns concursos, uns 3 anos seguidos no concurso do Estado, os 10 primeiros lugares sempre eram da Felduc. Entre os 10 primeiros, tinham 2, 3. Né? Eu lembro do Paulo Pedro, que assim, Paulo Pedro é primeiro lugar, né? Né, e muitos também na Prefeitura de Caxias. E na Baixada como um todo, muitos pesquisadores, muitos professores formados na Felduc se tornar sim. professores da rede pública e alguns outros, né? Muitos, hoje bastante, né? A gente vê no campo, muitos se tornaram professores acadêmicos, com pesquisas consolidadas e tal. Mas é isso, né? Agradecer a sua presença, né? Falar aí da produção do Urbanos Lab, né? 30 minutos de um café. Hoje, falando sobre os pesquisadores da Felduc, né? Então, inaugurando essa série, Ângela Borges. Esses encontros, eles fazem parte do projeto Ponto de Cultura Casa do Administrador, e são uma realização minha, né, Alexandre Marques, com a produção do Urbanos Lab e com recursos da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Né? Então, agradecer a Ângela a presença aqui, aguardar que nós fizemos uma aposta, né? Apesar que hoje a aposta soa como uma coisa bem, bem ruim, né? Mas nós fizemos uma aposta aqui de que esse bate-papo vai bater 35 mil visualizações em menos de um mês. Né? E isso para a gente é fácil de alcançar devido à importância da pessoa que esteve aqui conversando com a gente. Um abraço, valeu, valeu, Vitor, valeu, Obrigada, Urbanos Lab. Obrigada, Tchau. obrigada, obrigada.